Estatuto da Metrópole Lei no 13.089, de 12 de janeiro de 2015. Mensagem de veto à Presidenta da República. Faço saber que Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei, capítulo e disposições preliminares. Art. 1. Esta lei, denominada Estatuto da Metrópole, estabelece diretrizes gerais para o planejamento, a gestão e a execução das funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas e em aglomerações urbanas instituídas pelos Estados. Normas gerais sobre o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado e outros instrumentos de governança interfederativa, e critérios para o apoio da União a ações que envolvam governança interfederativa no campo do desenvolvimento urbano, com base nos incisos XX do art. 21, e X do art. 23 e do art. 24, no 13 do art. 25 e no art. 182 da Constituição Federal, além das regiões metropolitanas e das aglomerações urbanas. As disposições desta lei aplicam-se, no que couber, e às microrregiões instituídas pelos Estados com fundamento em funções públicas de interesse comum com características predominantemente urbanas, e vetado 2. Na aplicação das disposições desta lei, serão observadas as normas gerais de direito urbanístico estabelecidas na Lei no 10.257, de 10 de julho de 2000, e o Estatuto da Cidade, que regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal. Estabelece diretrizes gerais da política urbana e da outras providências, e em outras leis federais, bem como as regras que disciplinam a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, a Política Nacional de Desenvolvimento Regional e as políticas setoriais de habitação, saneamento básico, mobilidade urbana e meio ambiente. Art. 2. Para os efeitos desta lei, consideram-se: e aglomeração urbana, unidade territorial urbana constituída pelo agrupamento de dois ou mais municípios limítrofes, caracterizada por complementaridade funcional e integração das dinâmicas geográficas, ambientais, políticas e socioeconômicas, e função pública de interesse comum, política pública ou ação nela inserida cuja realização por parte de um município, isoladamente, seja inviável ou cause impacto em municípios limítrofes. E gestão plena, condição de região metropolitana ou de aglomeração urbana que possui a formalização e delimitação mediante lei complementar estadual, b. estrutura de governança interfederativa própria, nos termos do art. 8 desta lei, e c. planos de desenvolvimento urbano integrado aprovado mediante lei estadual, e v. governança interfederativa, compartilhamento de responsabilidades e ações entre entes da federação em termos de organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum, v. metrópole, espaço urbano com continuidade territorial que, em razão de sua população e relevância política e socioeconômica, tem influência nacional ou sobre uma região que configure, no mínimo, a área de influência de uma capital regional, conforme os critérios adotados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, v. Planos de Desenvolvimento Urbano Integrado, instrumento que estabelece, com base em processo permanente de planejamento, as diretrizes para o desenvolvimento urbano da região metropolitana ou da aglomeração urbana, VI, região metropolitana,
aglomeração urbana que configure uma metrópole. Parágrafo único. Os critérios para a delimitação da região de influência de uma capital regional, previstos no inciso V do caput deste artigo, considerarão os bens e serviços fornecidos pela cidade à região, abrangendo produtos industriais, educação, saúde, serviços bancários, comércio, empregos e outros itens pertinentes, e serão disponibilizados pelo IBGE na rede mundial de computadores. Capítulo I da Instituição de Regiões Metropolitanas e de Aglomerações Urbanas. Art. 3. Os Estados, mediante lei complementar, poderão instituir regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, constituídas por agrupamento de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Parágrafo único. Estado e municípios inclusos em região metropolitana ou em aglomeração urbana formalizada e delimitada na forma do caput deste artigo deverão promover a governança interfederativa, sem prejuízo de outras determinações desta lei. 4. A instituição de região metropolitana ou de aglomeração urbana que envolva municípios pertencentes a mais de um estado será formalizada mediante a aprovação de leis complementares pelas assembleias legislativas de cada um dos estados envolvido. Parágrafo único. Até a aprovação das leis complementares previstas no caput deste artigo por todos os estados envolvidos, a região metropolitana ou a aglomeração urbana terá validade apenas para os municípios dos estados que já houverem aprovado a respectiva lei. Art. 5. As leis complementares estaduais referidas nos arts 3 e 4 desta lei definirão, no mínimo, os municípios que integram a unidade territorial urbana, e os campos funcionais ou funções públicas de interesse comum que justificam a instituição da unidade territorial urbana, e a conformação da estrutura de governança interfederativa, incluindo a organização administrativa e o sistema integrado de alocação de recursos e de prestação de contas, e os meios de controle social da organização, do planejamento e da execução de funções públicas de interesse comum ou no processo de elaboração da lei complementar. Serão explicitados os critérios técnicos adotados para a definição do conteúdo previsto nos incisos e do caput deste artigo 2. Respeitadas as unidades territoriais urbanas criadas mediante lei complementar estadual até a data de entrada em vigor desta lei, a instituição de região metropolitana impõe a observância do conceito estabelecido no inciso V do caput do art. 2. Capítulo I da Governança Interfederativa de Regiões Metropolitanas e de Aglomerações Urbanas. Art. 6. A governança interfederativa das regiões metropolitanas e das aglomerações urbanas respeitará os seguintes princípios: prevalência do interesse comum sobre o local, e compartilhamento de responsabilidades para a promoção do desenvolvimento urbano integrado, e autonomia dos entes da federação, e observância das peculiaridades regionais e locais. Gestão democrática da cidade, consoante os arts 43 a 45 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Efetividade no uso dos recursos públicos. Busca do desenvolvimento sustentável.
Art. 7. Além das diretrizes gerais estabelecidas no art. 2 da Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001, a governança interfederativa das regiões metropolitanas e das aglomerações urbanas observará as seguintes diretrizes específicas. Implantação de processo permanente compartilhado de planejamento e de tomada de decisão quanto ao desenvolvimento urbano e as políticas setoriais afetas às funções públicas de interesse comum. Estabelecimento de meios compartilhados de organização administrativa das funções públicas de interesse comum, e estabelecimento de sistema integrado de alocação de recursos e de prestação de contas. Execução compartilhada das funções públicas de interesse comum, mediante rateio de custos previamente pactuado no âmbito da estrutura de governança interfederativa. Participação de representantes da sociedade civil nos processos de planejamento e de tomada de decisão, no acompanhamento da prestação de serviços e na realização de obras afetas às funções públicas de interesse comum. Compatibilização dos planos plurianuais, leis de diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais dos entes envolvidos na governança interfederativa. Compensação por serviços ambientais ou outros serviços prestados pelo município à unidade territorial urbana, na forma da lei e dos acordos firmados no âmbito da estrutura de governança interfederativa. Parágrafo único. Na aplicação das diretrizes estabelecidas neste artigo, devem ser consideradas as especificidades dos municípios integrantes da unidade territorial urbana quanto à população, à renda, ao território e às características ambientais. Art. 8. A governança interfederativa das regiões metropolitanas e das aglomerações urbanas compreenderá em sua estrutura básica instância executiva composta pelos representantes do Poder Executivo dos entes federativos integrantes das unidades territoriais urbanas, instância colegiada deliberativa com representação da sociedade civil, organização pública com funções técnico-consultivas, Sistema integrado de alocação de recursos e de prestação de contas. Capítulo IV dos Instrumentos de Desenvolvimento Urbano Integrado. Art. 9. Sem prejuízo da lista apresentada no art. 4 da Lei no 10.257, de 10 de julho, 2001. No desenvolvimento urbano integrado de regiões metropolitanas e de aglomerações urbanas serão utilizados, entre outros, os seguintes instrumentos: planos de desenvolvimento urbano integrado, planos setoriais interfederativos, fundos públicos, operações urbanas consorciadas interfederativas. Zonas para a aplicação compartilhada dos instrumentos urbanísticos previstos na Lei no 10.257, de 10 de julho, de 2001. Consórcios públicos, observada a Lei no 11.107, de 6 de abril, de 2005. Convênios de cooperação, contratos de gestão. Compensação por serviços ambientais ou outros serviços prestados pelo município à unidade territorial urbana, conforme o inciso VI do caput do art. 7 desta lei. Parcerias público-privadas interfederativas. Art. 10.
As regiões metropolitanas e as aglomerações urbanas deverão contar com plano de desenvolvimento urbano integrado, aprovado mediante lei estadual no respeitadas as disposições do plano previsto no caput deste artigo. Poderão ser formulados planos setoriais interfederativos para políticas públicas direcionadas à região metropolitana ou à aglomeração urbana. 2. A elaboração do plano previsto no caput deste artigo não exime o município integrante da região metropolitana ou aglomeração urbana da formulação do respectivo planos diretor, nos termos do art. 182 da Constituição Federal e da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 preso nas regiões metropolitanas e nas aglomerações urbanas instituídas mediante lei complementar estadual. O município deverá compatibilizar seu plano diretor com o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Unidade Territorial Urbana. 4. O plano previsto no caput deste artigo será elaborado no âmbito da estrutura de governança interfederativa e aprovado pela instância colegiada deliberativa a que se refere o inciso I do caput do art. 8 desta lei, antes do envio à respectiva Assembleia Legislativa Estadual. Art. 11. A lei estadual que instituir o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado de região metropolitana ou de aglomeração urbana deverá ser revista, pelo menos, a cada 10 anos. Art. 12. O Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado de região metropolitana ou de aglomeração urbana deverá considerar o conjunto de municípios que compõem a unidade territorial urbana e abranger áreas urbanas e rurais. O plano previsto no caput deste artigo deverá contemplar, no mínimo, as diretrizes para as funções públicas de interesse comum, incluindo projetos estratégicos e ações prioritárias para investimentos. E o macrozoneamento da unidade territorial urbana. E as diretrizes quanto à articulação dos municípios no parcelamento, uso e ocupação no solo urbano, as diretrizes quanto à articulação intersetorial das políticas públicas afetas à unidade territorial urbana. V. A delimitação das áreas com restrições à urbanização visando a proteção do patrimônio ambiental ou cultural, bem como das áreas sujeitas a controle especial pelo risco de desastres naturais, se existirem. E viu o sistema de acompanhamento e controle de suas disposições. 2. No processo de elaboração do plano previsto no caput deste artigo e na fiscalização de sua aplicação, serão assegurados a promoção de audiências públicas e debates com a participação de representantes da sociedade civil e da população, em todos os municípios integrantes da unidade territorial urbana. E a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos, e o acompanhamento pelo Ministério Público. Capítulo V da atuação da União ou seção e do apoio da União ao desenvolvimento urbano integrado. O art. 13. Em suas ações inclusas na Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, a União apoiará as iniciativas dos estados e dos municípios voltadas à governança interfederativa, observados as diretrizes e os objetivos do Plano Plurianual, as metas e as prioridades fixadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e o limite das disponibilidades propiciadas pelas leis orçamentárias anuais. Art. 14. Para o apoio da União à governança interfederativa em região metropolitana ou em aglomeração urbana,
será exigido que a unidade territorial urbana possua gestão plena, nos termos do inciso I do caput do art. 2 ou desta lei, ou além do disposto no caput deste artigo. O apoio da União à governança interfederativa em região metropolitana impõe a observância do inciso VI do caput do art. 2 ou desta lei. 2 o admite, se o apoio da União para a elaboração e a revisão do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado de que tratam os artigos 10 a 12 desta Lei 3 serão estabelecidos em regulamento requisitos adicionais para o apoio da União à governança interfederativa, bem como para as microrregiões e cidades referidas no do art. 1 desta lei e para os consórcios públicos constituídos para a atuação em funções públicas de interesse comum no campo do desenvolvimento urbano. Artigo 15. A região metropolitana instituída mediante lei complementar estadual que não atenda ao disposto no inciso VI do caput do art. 2 ou desta lei será enquadrada como aglomeração urbana para efeito das políticas públicas a cargo do governo federal, independentemente de as ações nesse sentido envolverem ou não transferência de recursos financeiros. Art. 16. A União manterá ações voltadas à integração entre cidades gêmeas localizadas na faixa de fronteira com outros países, em relação à mobilidade urbana, como previsto na Lei no 12.587, de 3 de janeiro de 2012, e a outras políticas públicas afetas ao desenvolvimento urbano. Seção I do Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano Integrado. Art. 17, vetado. Art. 18, vetado. Art. 19, vetado. Capítulo V. Disposições Finais. Art. 20. A aplicação das disposições desta lei será coordenada pelos entes públicos que integram o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, SNDU, assegurando, se a participação da sociedade civil, o SNDU incluirá um subsistema de planejamento e informações metropolitanas, coordenado pela União e com a participação dos governos estaduais e municipais, na forma do Regulamento 2. O subsistema de planejamento e informações metropolitanas reunirá dados estatísticos, cartográficos, ambientais, geológicos e outros relevantes para o planejamento, a gestão e a execução das funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas e em aglomerações urbanas. 3. As informações referidas no 2 deste artigo deverão estar preferencialmente georreferenciadas. Art. 21. Incorre em improbidade administrativa, nos termos da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, e o governador ou agente público que atue na estrutura de governança interfederativa o que deixar de tomar as providências necessárias para a. Garantir o cumprimento do disposto no caput do art. 10 desta lei, no prazo de 3 anos da instituição da região metropolitana ou da aglomeração urbana mediante lei complementar estadual. B. Elaborar e aprovar, no prazo de 3 anos, o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado das regiões metropolitanas ou das aglomerações urbanas instituídas até a data de entrada em vigor desta lei mediante lei complementar estadual, e o prefeito que deixar de tomar as providências necessárias para garantir o cumprimento do disposto no 3 do art. 10 desta lei, no prazo de 3
anos da aprovação do Plano de Desenvolvimento Integrado mediante lei estadual. Art. 22. As disposições desta lei aplicam-se, no que couber, às regiões integradas de desenvolvimento que tenham características de região metropolitana ou de aglomeração urbana, criadas mediante lei complementar federal, com base no artigo 43 da Constituição Federal, até a data de entrada em vigor desta lei. Parágrafo único. A partir da data de entrada em vigor desta lei, a instituição de unidades territoriais urbanas que envolvam municípios pertencentes a mais de um estado deve ocorrer na forma prevista no artigo 4, sem prejuízo da possibilidade de constituição de consórcios intermunicipais. Art. 23. Independentemente das disposições desta lei, os municípios podem formalizar convênios de cooperação e constituir consórcios públicos para a atuação em funções públicas de interesse comum no campo do desenvolvimento urbano, observada a Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005, art. 24, a Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 34A, art. 34A. Nas regiões metropolitanas ou nas aglomerações urbanas instituídas por lei complementar estadual, poderão ser realizadas operações urbanas consorciadas interfederativas, aprovadas por leis estaduais específicas. Parágrafo único. As disposições dos artigos 32 a 34 desta lei aplicam-se às operações urbanas consorciadas interfederativas previstas no caput deste artigo. No que couber, art. 25. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 12 de janeiro de 2015. 194 o da Independência e 127 o da República. Dilma Rousseff, Joaquim Leve, Nelson Barbosa, Gilberto Kassab, Gilberto Vargas. Este texto não substitui o publicado no DOU de 13 de janeiro de 2015.